Ah, agora está gravando, gente. Ele deu problema para começar a gravação e colocou uma mensagem que a Nicole ia ser removida. Então, não sei, se alguém puder passar um WhatsApp para a Nicole dizendo para ela tentar entrar de novo na aula, eu agradeceria muito. Alguém pode fazer isso para o professor? Eu faço isso, posso sim. Ótimo. Manda que diz para ela que foi o sistema que provavelmente... Ah, a Nicole já entrou. Oi, Nicole, tá me ouvindo? Tá, professor, minha internet caiu aqui. Não, mas é que estava aqui quando eu fui começar a gravar, ele trouxe uma mensagem que você ia ser removida. Eu não sei por que isso, tá? Mas agora você está na aula, sem problema nenhum, etc. Bom, então, pessoal, vamos começar com um assunto muito interessante hoje, que é franquias e franchising. Ó, a Ângela está entrando aqui. Cadê a Ângela? Ângela, eu permiti ela entrar, daqui a pouco ela consegue entrar. Então, olá, Ângela, tudo bem? A gente só estava esperando a Ângela para começar, né, pessoal? Não é verdade? A gente só estava esperando a Ângela. Boa noite. Oi, o Salvatore também está entrando. Professor, Oi, fale, Ângela. tá tudo bem? Tudo em ordem, meus cachorros Então tá estão bom. bem. Graças a Deus, meus cachorros estão bem. Sim, praticamente a cadela que teve um AVC está perfeita. E a outra agora é só esperar para tirar os pontos, a que foi operada. Ah, não sabia dos Graças a seus Deus. cachorrinhos. Ó, a Nicole saiu e entrou de novo. Nossa, Nicole, tá flutuando mesmo. Mas vamos lá. É que eu tinha entrado pelo celular, agora eu voltei no notebook. Ah, ótimo. Então, gente, vamos falar de franquias e franchising, né? Como eu acabei de falar para vocês, na verdade é a mesma coisa. Franquia e franchising é um modo de falar, mas é a mesma coisa. Aqui no Brasil a gente usa mais franquia. Fora do Brasil eles usam franchising. Então, quando alguém falar alguma sobre franquia e franchising, saibam que é a mesma coisa. Então, assim, é uma maneira de ter um canal de distribuição também. A gente vai ver o conceito, os tipos, etc. Vamos ver até um pouco de histórico, de curiosidade, mas é uma maneira de distribuir os seus produtos, processos e serviços, né? Eu até numa aula anterior eu coloquei uma foto lá de treinamento da Ecojardim. Eu até comentei com vocês, olha, a Ecojardim é uma franquia de serviços de jardinagem. Ela distribui o serviço dela na forma de franquia. Ótimo serviço, a qualidade, o nome dela, a tradição dela. Ah, gente, antes que eu me esqueça, eu acabei de ouvir agora, hoje à tarde, eu não sei se vocês conhecem, tem uma fábrica alimentícia de conservas em Blumenau chamada Hemer. Conhecem? Faz a mostarda da Hemer, é maravilhosa. Já ouviram falar? Hemer. Já. Ó, a Hemer acabou de ser comprada pela Heinz dos Estados Unidos. Capaz? Acabou de ser comprada. Eu ia falar que essa aí é melhor que a Heinz, agora vai ser da mesma fabricante. Nossa, mas eu não gosto do ketchup da Heinz, eu gosto do ketchup da Hemer e da maionese Eu da também. Hemer. Também. Ela foi comprada. Isso não significa que necessariamente vai cair a qualidade da Hemer. Não significa nem que a Hemer vai desaparecer como marca, tá? Isso é importante falar. A Heinz, ela pertence a um grupo que é capitaneado por um brasileiro, o Jorge Lehmann. O Jorge Lehmann é um dos homens mais ricos do mundo. Inclusive, ele nem mora mais no Brasil, ele mora na Suíça. O Jorge Lehmann é dono da Ambev, que a Ambev originalmente era a Antártica. Daí comprou a Brahma. Daí ele comprou a Perdigão, comprou a Sadia, comprou várias cervejarias da Europa. Ele é dono de uma boa parte do mercado de cerveja europeu, que é um mercado gigantesco, né? Eu acho que a Stella Artois, a cerveja Stella Artois é dele. E ele comprou alguns anos atrás, o grupo, né? Comprou a Heinz nos Estados Unidos. Então, a Heinz dos Estados Unidos pertence a um brasileiro, né? Na verdade, não é só ele, o dono, mas pertence a um brasileiro. A Hemer é uma empresa muito antiga, ela tem mais de 100 anos e está na 5ª geração da família.
Então, faz 5 gerações que a empresa está na família. O que deve ter acontecido é que a oferta deve ter sido maravilhosa, né? Detalhe que um tio meu, ele tinha uma fábrica de vinagre aqui em Curitiba, e o principal comprador dele sempre foi a Rémer. A fábrica já fechou faz uns 20 anos, mas durante pelo menos uns 50 anos, ele sempre vendia para a Rémer. Então eu me lembro, algumas vezes eu lá na fábrica com meu tio, ia visitar ele, chegava um caminhão-tanque da Rémer para pegar vinagre. Então, há 30 anos atrás, quando o pessoal comprava aquele pepino em conserva da Rémer, o vinagre que estava ali era feito pelo meu tio. E o meu tio ganhou um bom dinheiro durante muitos anos junto da Rémer. Eu adoro a mostarda da Rémer, tanto a mostarda amarela quanto a mostarda marrom. E eles têm várias receitas diferentes. Acho que foi o Felipe que falou que não gosta do ketchup da Heinz. Olha, eu até gosto do ketchup da Heinz. Não que eu não goste, mas eu prefiro Rémer. Eu também prefiro o Rémer. Sem dúvida Além de tudo, é mais barato. Sim, eu pago. Pô, é 10 no Conda. E assim, mas não significa que mude necessariamente alguma coisa. Eu acho que não vai mudar. Sabe por quê? O Lehmann é muito inteligente. Ele não é um cara burro. Se ele comprou a Rémer, ele comprou pela tradição. São públicos diferentes também, Salvatore, concordo. Né? A Rémer, ela tem tradição. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, principalmente entre os alemães. Você pega a colônia alemã aqui de Curitiba, você fala assim para uma pessoa mais antiga da colônia alemã, eu vou pegar ketchup ou mostarda da mostarda amarela da Heinz. Nossa, o cara te bate. Alguma coisa assim. É um sacrilégio. Tem que ser Rémer. Tem que ser Rémer, né? Casa receita, tradição e tudo mais. E realmente as mostardas são muito melhores, não tem o que comparar. O ketchup, eu acho que Rémer e Heinz até se comparam, mas assim, a Rémer tem muitas outras coisas, são em torno de 300 produtos diferentes. Então o Lehmann, eu acho que a jogada do Lehmann, da Heinz, é o seguinte, é fazer uma aquisição, mas não mudar nome, não mudar receita, não mudar modo de distribuição, não mudar nada. É só fazer aquisição, tá? Porque se eles mudarem, eles vão perder mercado. Ele comprou o concorrente, exatamente isso, Nicole. Então ele ganhou escala, ele ganhou participação no mercado, poder de mercado, mas não necessariamente mudar. Eu vou dar um exemplo para vocês também. Gente, a gente está aqui em canais de distribuição, é uma disciplina de negócios, então acho que vale a pena comentar essas coisas. Quem gosta de Elma Chips aqui, levanta a mão. Vamos lá, quem gosta de Elma Chips? Qualquer coisa, Nicole, a Jaqueline, Felipe, Ângela. Do que vocês gostam da Elma Chips? Me contem. Me contem, hein? Ruffles. Ruffles. Ó, pesado, eu acho que Quem mais gosta da Elma Chips? Me conta o que gosta. Batata palha. O Baconzitos é deles? Eu dei um Baconzitos Google é aqui deles. Sabe o que eu adoro, né, na Elma Chips? Aqueles paletinhos Stixi com sal grosso. Já viram? Já comeram, gente? Quando eu era criança, comia muito isso. Eu Lembra também a comia infância? demais. Então, deixa eu contar para vocês. A Elma Chips era uma empresa curitibana. E foram 2 famílias que começaram lá no Boqueirão. E Elma é o nome, são as 2 primeiras letras das irmãs. Então, tinha 2 irmãs, Eufride e Maria. As 2 eram casadas, né? Cada um tinha seu marido, precisavam ganhar dinheiro, elas sabiam fazer alguns salgadinhos, faziam no fogão de casa, e os maridos saíam para vender na rua, de casa em casa. Eles eram menonitas, estão todos mortos já. Mas eu conheci a Eufride e o marido dela.
eles moravam aqui perto de casa e foram muito amigos do meu pai, muito. Eles foram os únicos amigos do meu pai que ficaram com meu pai até o final da vida do meu pai. Até o final. Eu adorava eles. Pessoas magníficas, maravilhosas. E quando eles venderam a Elma Chips para a PepsiCo, eles ganharam um dinheirão, compraram uma casa perto daqui da casa dos meus pais, eu moro do lado da minha mãe, e participavam da mesma igreja que a gente. E, assim, eram pessoas magníficas. Eu conheço bem os netos, alguns dos netos deles, etc. E a Elma Chips, então, ela foi fundada por curitibanos, tá? Aqui em Curitiba, e foi comprada pela PepsiCo. Por quê? A PepsiCo queria maior penetração no mercado, maior percentagem do mercado. E é claro que ela aumentou, depois fez uma fábrica maior, aumentou a linha de produtos, etc. Mas ela sabia que a Elma Chips era forte aqui no Paraná, principalmente na região de Curitiba. Então, o que ela fez? Comprou a Elma Chips, o concorrente, mas não é só porque é concorrente, é para ganhar porcentagem de mercado, ganhar poder de mercado, tá? E é assim que a Heinz fez agora com a Hemmer. É para ganhar mercado, simplesmente isso, né? Claro que vai adicionar lucro, etc. Mas a PepsiCo tirou o nome Elma Chips? Não. Inclusive, a fábrica fica em Curitiba ainda. Não fica no mesmo lugar, antes ficava lá no Alto Boqueirão, ali em volta da Igreja dos Menonitas, que eles eram originalmente menonitas. Depois, Alfredo e o marido vieram para cá, para a minha região aqui, Bacaxeri, Jardim Social Bacaxeri, e daí começaram a frequentar a igreja luterana que eu frequento, né? Mas a PepsiCo manteve Elma Chips porque uma marca forte, uma marca tradicional, uma marca que o curitibano gosta e confia. E provavelmente, eu acho que a Heinz vai manter o nome Hemmer, vai manter todo o esquema, vai manter a fábrica, não vai mandar ninguém embora. Eles simplesmente compraram. Pronto. E vai ficar do mesmo jeito. Talvez coloque algum outro sistema de gestão lá dentro, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que ela não vai mudar muita coisa, não. Tá? Inclusive, nos supermercados, eu acho que vai continuar Heinz do lado de Hemmer. Tá? Só que, em vez de ser duas marcas concorrentes, agora são duas marcas unidas. Né? É uma só. É bem interessante isso. Vocês têm que começar a prestar atenção nessas coisas. E como vocês são de marketing também, isso é uma coisa que faz parte do marketing. Né? A empresa compra uma outra empresa, faz uma aquisição, normalmente é para aumentar o mercado dela, aumentar a participação de mercado. E raramente, quando ela compra uma outra marca regional, como foi a Elma Chips, como é a Hemmer, que são fortes na região de origem, ela mantém tudo igual, porque ela não quer perder mercado. Porque, olha, se a Heinz mudar tudo da Hemmer para Heinz, inclusive mudar receita, linha de produto e tudo mais, a Heinz vai perder mercado. Eu garanto para vocês. Ela vai perder mercado, tá? Porque a Hemmer tem nome, a Hemmer tem qualidade, né? Então, eu até participo no Facebook de um grupo de descendentes de alemães. Hoje, o assunto foi a Hemmer, que é uma empresa de descendentes de alemães, foi fundada por um alemão, vai embora, né? Não, daí até explicar que focinho de porco não é tomada, é difícil. Daí tinha várias pessoas que estavam explicando, não é bem assim, provavelmente ela vai manter tudo, por causa da participação no mercado, tradição, qualidade, etc., não vai perder. Só que a Heinz agora tem uma bala a mais no revólver. Em vez de ter 5 balas, agora tem 6 balas no revólver. É só isso que aconteceu. Então, Felipe, pode ficar descansado que eu acho que vai continuar a qualidade Hemmer, tá bom?
diz que a Heimer tem um sauerkraut, repolho azedo, muito bom. Eu, como não gosto de repolho azedo, apesar de ser descendente de alemão, não gosto de repolho azedo, então tanto faz se melhorar ou piorar a qualidade do repolho azedo para mim. Bom, vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Você gosta de repolho azedo, Jaque? Ui! Tudo que for azedo, eu amo. É repolho, é picles, eu amo. Ai, picles. Bem Não, picles eu assim. gosto. Picles sem problema. E daí eu gosto quando o picles é bem aquele... assim, puxa bastante, que o rosto fica Ai, todo. que delícia. Muita coisa pra Ah, mas eu gosto tudo azedo. A salada minha é bem azeda, assim, que eu faço. O Inclusive, repolho a Heimer azedo- tem um. Pode falar. Fala. Inclusive, a Heimer tem um pepino agridoce, um picles agridoce, que é muito bom. Muito bom. Eu já experimentei também. Já experimentei. Eu prefiro o tradicional, mas o agridoce também é bom, sem problema. Bom, então, pessoal, 8ª semana. Olha, daqui 2 semanas é a prova. Semana que vem a gente vai ter uma revisão, né? A matéria para a prova acaba hoje, inclusive. Pessoal, me lembrem que no final da aula eu tenho que mostrar o trabalho para vocês. Eu já publiquei o trabalho, vai ser um trabalho simplesinho, mas tem que ser feito com amor, carinho, boa vontade e vontade de aprender, né? Então, assim, a matéria para a prova acaba hoje, é da aula 2 até a aula 8. Semana 2 até semana 8. Semana que vem a gente mostra sem problema. E hoje nós vamos falar de um assunto que está crescendo cada vez mais, extremamente importante, inclusive aqui no Brasil, que é franquia e franchising. Na verdade, franquia e franchising é a mesma coisa. Olha lá, até coloquei aqui o conceito dado por Schwartz em 2009, franchising ou franquia, é a mesma coisa, é uma estratégia de crescimento empresarial baseada em uma relação contratual escrita que visa a distribuição, em geral exclusiva, de produtos ou serviços ou tecnologias, pela qual um franqueado, olha aqui, franqueado, vou anotando aqui, estratégia de crescimento, mediante certas condições de pagamento de certas taxas, monta um negócio próprio. Ele é baseado na cessão da marca registrada, transferência de conceitos e conhecimentos operacionais e assistência técnica permanente. Sempre numa visão de parceria e troca de experiências conjuntas com seu franqueador. A ABF, a Associação Brasileira de Franquias ou de Franchising, ela fala, olha só, eu só coloquei um outro aqui, mas um outro conceito, mas é a mesma coisa. Franchising é um sistema de comercialização de produtos ou serviços ou tecnologias baseado em estreita e contínua, deixa eu pegar minha caneta aqui, estreita e contínua colaboração entre empresas jurídicas e financeiramente distintas e independentes, através do qual o franqueador concede o direito e impõe a obrigação aos seus franqueados de explorarem uma empresa de acordo com seu conceito. O direito assim concedido tem por objetivo autorizar e obrigar o franqueado, mediante uma contraprestação financeira direta ou indireta, pagamento, a utilizar as marcas de serviço, logotipo, insígnias ou know-how, né, que é o conhecimento, é a tecnologia, etc., direitos de propriedade industrial e intelectual e outros direitos autorais apoiados por uma prestação contínua e assistência técnica no âmbito durante a vigência de um contrato de franquia escrito e celebrado entre as partes para este fim. Pronto, o que significa isso? Gente, é o seguinte, alguém tem uma marca famosa, estabelecida, importante, mas não quer abrir loja em tudo que é lugar. Então, o que ele vai fazer? Ele chega para o outro e diz assim, você quer abrir uma loja com a minha marca? Eu te dou a marca, eu te dou material, eu te dou layout, eu te dou tudo. Mas para abrir a loja, o capital é teu. Eu não vou gastar capital com isso.
Não vou gastar dinheiro com isso. Eu te cedo todo o meu nome, todo o que eu tenho, meu conhecimento, meu sistema, mas quem vai pagar a loja, quem vai pagar funcionário, vai ser tudo você. O risco é teu e assim por diante, né? Esse é o chamado o franqueador. A gente já vai falar de novo sobre ele. O franqueador. Quem tem a marca. Esse é o franqueador. E daí, quem se propõe a abrir uma loja com a tecnologia, o sistema do franqueador, é o franqueado. Quem quer a marca. É mais ou menos assim. Não é difícil, né? Então, o franqueador tem capital, mas capital para fazer a marca dele. Ele tem know-how, conhecimento, tem sistema, tem marca, ele dá suporte e ele vai inovando sempre, porque sabe que hoje em dia não pode parar de inovar. O franqueado que quer a marca, ele tem capital para investir, ele tem capacidade pessoal dos sócios para administrar, a famosa garra de proprietário, né, que um empreendedor precisa ter. Então, por exemplo, a maior franquia do mundo, ou uma das maiores franquias do mundo atualmente, eu vou falar nela várias vezes porque ela é realmente um exemplo no mercado de franquias, que é o McDonald's, né? O McDonald's, ele tem toda uma aura em volta dele, né? Aqui no Brasil, a empresa que controla as franquias do McDonald's se chama Arcos Dourados, por causa do layout da loja, né? Em forma de arcos dourados. Isso vem lá da década de 50 da loja original, né? O McDonald's, ele tem loja no mundo inteiro. E aqui em Curitiba, quantas lojas tem do McDonald's? Deve ter umas 6 ou 7, pelo menos, aqui em Curitiba, se não tiver mais. Talvez umas 10. Se o McDonald's fosse abrir todas essas lojas próprias, imagine quanto dinheiro ele ia gastar. Mas o McDonald's é uma marca forte. Todo mundo quer McDonald's. Todo mundo não. Mas bastante gente quer McDonald's, quer McDonald's, quer McDonald's. O primeiro McDonald's que abriu em Moscou, logo depois da queda do regime comunista em 1990, ele tinha filas quilométricas todos os dias. Porque todo aquele pessoal que viveu sob o comunismo não tinha acesso ao McDonald's, mas já tinha ouvido falar do McDonald's. Eu quero experimentar, eu quero experimentar, eu quero experimentar. A loja ficava lotada o tempo inteiro, literalmente. Eles não paravam. Então, assim, o McDonald's chega assim, olha, eu não quero gastar meu dinheiro para abrir loja em tudo que é canto, mas a minha marca é forte. O meu sistema, meu know-how, já foi provado que é bom, que é eficaz, que dá lucro e assim por diante. Quem está interessado nesse sistema? Eu tô. Tudo bem. Então, você quer abrir uma loja do McDonald's, mas tem que ser assim, 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 assado. Tem uma série grande de condições. E vai custar tanto. Eu, há um tempo atrás, eu não sei se é verdade, gente, eu não posso assumir como verdade, mas eu ouvi falar que uma franquia, só em taxa de franquia, só para começar a conversa, uma franquia do McDonald's custava $1 milhão. Não sei se é verdade, tá? Não coloca a mão no fogo. Então, assim, alguém tem uma marca, ele quer expandir aquilo, ele quer distribuir o produto dele por tudo que é lugar, mas não quer ele abrir um monte de loja, porque administrativamente vai ser um pesadelo, né? Porque daí ele tem que ter gente de confiança em cada loja. Então ele oferece. Você quer ter uma loja minha? Então você tem que pagar para mim, você vai ter que fazer o layout, o serviço, o treinamento, tudo como eu quero, porque eu tenho uma marca para zelar, né? Mas eu vou te fornecer material, você vai comprar material de mim, matéria-prima de mim, e assim por diante. Esse é o sistema de franquia ou franchise. Franqueador de um lado, franqueado do outro. E é importante que eles trabalhem junto em sinergia, né? Juntem as energias deles para
fazer um bom serviço ao consumidor. Eu tenho 2 McDonald's aqui, a uma certa distância de casa, e tem um que eu não aguento mais, porque eu já fui lá, já faltou pedido, demora, isso e aquilo. Então eu vou no outro. O outro não tem esses problemas. O interessante é que é a mesma rede, mesmo treinamento e tal. É como cada gerente dentro da loja, ele controla a loja, né? Mas o McDonald's tem um treinamento, tem um padrão. Ele quer manter o nome da marca dele. Ele é o franqueador. Se as lojas McDonald's começarem a dar errado, ele vai perder a marca dele. A marca dele vai ser desvalorizada. Gente, esse termo franchising, franquia, é antigo. Existe desde a Idade Média, acredite se quiser. Olha, a Igreja Católica, ela concedia licença ou franquias, autorizando os senhores de terra a coletar impostos ou taxas em seu nome. Em troca, a igreja dava um percentual sobre o total arrecadado. Porque assim, gente, até a Idade Média, até o Renascimento, vamos dizer até um pouco mais tarde, até a Igreja Católica dominava a Europa. Então, os estados papais eram gigantescos. Fora que em vários outros países a igreja mandava, tinha terras. E quem usava aquelas terras, quem plantava, né, quem cultivava, quem criava alguma coisa, tinha que pagar imposto para a igreja. Então, a igreja era extremamente rica. Daí a igreja vendia, como é aquele para ir para o céu lá? Indulgência e tal. Até foi por causa disso que Lutero se revoltou lá em 1500, que ele achava estranho que a igreja devia se voltar para os pobres, ajudar os pobres, e não devia cobrar indulgência para entrar no céu, etc. Lutero foi até Roma, inclusive, uma vez, daí lá que ele se revoltou, viu toda a riqueza de Roma, e daí ele queria reformar a igreja, ele queria que ela ficasse diferente, e ele acabou sendo expulso da igreja, e acabaram fundando uma nova igreja, que é a Igreja Luterana, né? Eu sou luterano, minha família é luterana, sei lá, gente, pelo menos uns 300 ou 400 anos, tá? A Igreja Luterana já tem mais de 500 anos. Mas a igreja era muito, muito forte em termos financeiros. E daí ela dizia assim, se você coletar os impostos para mim em tal região, eu te dou 10%. O que ela fazia? Uma franquia. Mas as franquias, do jeito que são hoje em dia, ela começou com a Singer, ou Singer. Aqui no Brasil a gente fala muito Singer, né? Que é uma fábrica de máquina de costura. Minha família toda tinha, minhas tias, minha avó, a minha mãe tinha máquina Singer. Não sei se existe ainda hoje em dia, mas em 1850, olha só, 1850, ela queria expandir a rede de distribuição. O que é? Canal de distribuição, né? Então ela inventou esse tal de sistema de franquia. Então ela cedia a marca, ela cedia publicidade, ela cedia técnica de venda e varejo e todo o know-how dela, né? Só que as lojas dela não eram dela. Eram lojas com máquina Singer, com toda a técnica da Singer. Quem entrava na loja pensava que era a loja da Singer. Não, é a loja da Singer. Mas não. Ela cedia isso em troca de uma taxa. Qual que era a vantagem para a Singer? Olha, eu posso expandir sem gastar muito dinheiro e ainda ganhar alguma coisa, né? Daí, os donos dessas lojas pagavam uma taxa, tinham toda a ajuda da Singer em tudo que era possível, né? E daí eles vendiam as máquinas, eram famosas já em 1850, essas máquinas de costura, e pagavam a parte para a Singer. Ótimo, sem problema nenhum. Em 1898, a General Motors, né, existe até hoje, a General Motors de carros, né, queria aumentar a rede de distribuição. Olha, 1898, quando nasceu meu avô paterno. Meu avô paterno era de 1898.
eles criaram uma rede, queriam aumentar a rede de distribuição deles e criaram o conceito de concessionária de automóveis. E esse conceito existe até hoje. O que é uma concessionária de automóveis? É uma franquia. É um tipo de franquia. Onde que diz, por exemplo, a Servopa. Servopa é até de uns alemães também, aqui em Curitiba. É da Volkswagen. Eles têm Volkswagen há 50 anos. Já estão, acho que, na terceira geração. Então, até meus pais conhecem eles. A Servopa tem um contrato com a Volkswagen. Olha, eu só vendo Volkswagen. Pronto. Olha que legal. A Coca-Cola, em 1899, já... Opa, o que eu coloquei aqui? É Coca-Cola, tá, gente? Por favor. Errei ali. Em 1899, já inventou a franquia de fabricação. Então, ali, quando você vai para o litoral do Paraná, não tem a fábrica da Coca-Cola? Não é da Coca-Cola. Aquilo é uma franquia. É uma fábrica franquia, digamos assim. A gente chama, tecnicamente, franquia de fabricação. Ela tem que seguir as regras da Coca-Cola. O xarope concentrado vem da Coca-Cola, lá dos Estados Unidos. Aqui ela dissolve, coloca gás carbônico, envasa e vende. Mas tudo com a anuência da Coca-Cola. Ela não pode fazer nada diferente, senão vai perder a franquia. Em 1917 começaram franquias de mercearia, ou mercados de vizinhança, em inglês grocery stores. Em 1921, a Hertz, locadora de veículos, fez a primeira franquia de serviços, já em 1921. A primeira franquia de fast food foi a AW, em 1925. Eu acho que não existe mais isso daqui. Em 1930, as companhias de petróleo converteram os postos de revenda de combustíveis próprios em franquia. Então, a Shell tinha vários postos. O que ela fez? Não, chega. Eu vou vender esses postos em forma de franquia. Daí cada uma vai ter um dono diferente e vai ter exclusividade comigo. Também uns amigos dos meus pais tinham um posto de gasolina lá na Nilo Peçanha, há muito tempo atrás. Eu tive uma aluna, uma orientada de mestrado, uma vez que a família tem, acho que são 13 postos de gasolina, e alguma coisa nesse sentido. E o que é o posto de gasolina? Uma franquia. Hoje, o posto pode ter bandeira, como pode ser de bandeira branca. Os postos de bandeira branca, eles não são franquias. Mas os postos que têm bandeira, por exemplo, Ipiranga, né? Shell e outros postos, eles usam só combustível da petroleira, Ipiranga, por exemplo, ou Shell, só dessa, e tem que ter todo o visual, toda a estrutura, etc., conforme o franqueador manda. E daí, na década de 50, começaram, né? Burger King, McDonald's, que é um dos maiores franquias do mundo, o KFC, que é Kentucky Fried Chicken, Dunkin' Donuts, que é aquele donuts, né? Aquele, sei lá como que se chama, é um docinho assim redondo com buraco no meio e etc. Então, daí, a partir da década de 50, as franquias se mandaram pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, começou em 1921, com a expansão da Ford, depois veio a Chevrolet, em 1937, a Ipiranga é uma empresa brasileira, tá? É uma petroleira brasileira. Então, ela tem, inclusive, uma refinaria de petróleo lá, acho que no Rio de Janeiro, se não me engano. Em 58, a Volkswagen. A FISC, curso de idiomas, começou em 69, quando eu nasci. E daí, 75, 76, começou a se expandir. Mr. Pizza, o Boticário, que é aqui de Curitiba, né? A fábrica fica em São José dos Pinhais. Já fui várias vezes, inclusive com alunos lá, só que agora eles estão fechados para visitação. De repente, a gente pode até conseguir, de repente, mais para o final do ano. A Água de Cheiro, Natura e outras assim por diante, começaram com o sistema de franquias. Gente, últimos dados obtidos, olha só,
pela Associação Brasileira de Franchising, aqui, olha, eles têm por trimestre. Então, aqui é o terceiro trimestre de 2019, quarto trimestre de 2019, primeiro e segundo trimestre de 2020. Bem quando começou a pandemia. E aqui, terceiro de 2020, né? Daí o quarto, primeiro trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2021. Quer dizer, dados bem frescos. Olha aqui, ó. No período de 12 meses anteriores, né? Trimestres são 3 meses, 3 vezes 4, 12 meses. Eles tinham faturado, mesmo com pandemia, 171 bilhões, juntando todas as franquias aqui no Brasil. E daí, quando eles foram para os 12 meses seguintes, começando com o terceiro trimestre de 2020, já começou a se recuperar em 2021, com a diminuição da pandemia, 178 bilhões de reais. Bilhões de reais. Olha só. É um mercado grande ou não é? Daí pega todas as franquias, absolutamente todas. Só para vocês terem ideia, em termos de localização geográfica, quem domina, obviamente, né, porque tem uma economia maior, sempre o Sudeste, em segundo lugar o Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Em termos de unidades também, né? Então, o Sudeste tem em torno de 52% de faturamento e 52% de unidade. Olha o Sul, gente. Ele tem em torno de 18% de faturamento, mas só 12 a 13% das unidades. Isso significa o quê? Que cada unidade aqui no Sul provavelmente fatura mais do que a mesma unidade no Sudeste, no Nordeste, no Centro-Oeste ou no Sul, ou no Norte. Porque se vocês verem, faturamento em unidade, número de porcentagem de unidades é quase sempre o mesmo, tá? Só aqui no Sul que muda, e muda bastante. É um mercado grande ou não é? Hoje as franquias são extremamente importantes como um canal de distribuição do teu produto, processo, serviço, tecnologia e assim por diante. Mas tem alguns termos que a gente tem que estudar, né? Primeiro, sistema de franchising. O sistema de franchising é sistema de comercialização ou distribuição. Então, envolve produto, serviço ou tecnologia, ou quase sempre uma combinação desses elementos todos. Então, o franqueador disponibiliza seus produtos ou serviços por meio de franquia. Pronto. É o sistema de comercialização. É o canal de distribuição. O franqueado é uma pessoa física ou jurídica, né? Que adere ao sistema de franquia. Então, ele faz um investimento, assina um contrato, e daí ele tem o direito de operar de acordo com o método de produção ou venda do produto do franqueador. Ele não pode... assinei uma franquia do McDonald's. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Não. Ele usa o nome McDonald's, que todo mundo quer, né? Todo mundo vai, todo mundo compra, mas tem que manter aquela qualidade de produto, aquela qualidade de serviço e assim por diante. Franqueador. Né? Franqueador é aquele que cede a marca. É aquele que detém a marca. E é importante, olha só. Professor, qualquer um pode ser franqueador? Não. A tua marca precisa ser previamente testada, aprovada pelo público e rentável. Senão ninguém vai querer o teu produto e muito menos vai ter franqueado para vender o teu produto, né? Daí o franqueador concede o direito e uso restrito de sua marca. Então, se eu comprei uma franquia do McDonald's, eu posso usar o nome McDonald's, com condições. Ele concede o know-how, né, o conhecimento, sistema de operação, método de negócio pro franqueado, tá? Só que o franqueador tem que seguir, o franqueado tem que seguir os padrões estabelecidos
do franqueador. Normalmente, repito, normalmente, não sempre, o franqueado tem exclusividade em um determinado território. Então, por exemplo, você não vai ver 2 McDonald's a uma quadra de distância um do outro. Por quê? Eles fazem o franqueador faz um estudo muito detalhado. Eu estou interessado em ser franqueado do Boticário, tá? A maioria das lojas do Boticário não é própria, é franquia, tá? Eu sou interessado em ser franqueado do Boticário. Daí o Boticário, onde você quer abrir? Eu quero abrir aqui. Não, nesse shopping já tem uma loja. Não pode. Porque um vai concorrer com o outro. Qual é o nexo? Não tem nexo, né? Então, o franqueador faz um estudo de localização, etc., e determina, olha, a área mínima é tantos quilômetros quadrados, tá? Tudo bem. Não pode bater outro franqueado na mesma área, tá? É assim que eles fazem, para um não ser concorrente do outro, obviamente, né? Claro. A franquia é um negócio. Opa, deixa eu pegar minha marca-texto. A franquia é um negócio, propriamente dito. Não, simples. É unidade de negócio, estabelecimento possuído, operado e gerido pelo franqueado. Então, aquela loja do Boticário que eu montei, né, é a franquia. É interessante que ela reproduz a operação do franqueador. Então, para isso, ela precisa ter um sistema, assinar contrato de franchise. É interessante. Muita gente, se você for sair na rua, você sabia que as lojas do McDonald's não são do McDonald's? Pare com isso. Bebeu, fumou, cheirou, né? Claro que é do McDonald's, olha, tudo igual. É exatamente isso que eles querem. Que o franqueador quer que cada franquia seja igual à outra. Inclusive em serviços. Por isso que é difícil, você vai naqueles grupos de recomendo ou não recomendo lá no Facebook, diz assim, essa loja do Habib's é melhor que a outra loja do Habib's. Não devia ser. Porque todas têm o mesmo, recebem o mesmo know-how, recebem o mesmo treinamento do Habib's Central. Simples. Inclusive, elas recebem os mesmos produtos básicos, a matéria-prima. Elas só juntam a matéria-prima e fazem a esfirra, ou sei lá o quê. Vocês notaram que se você vai no McDonald's aqui ou em São Paulo, é o mesmo pão? O hambúrguer tem a mesma altura? Tem a mesma dimensão? É a mesma coisa, tá? Então, todas as franquias têm que reproduzir exatamente a operação do franqueador. E o markup, isso é uma expressão da economia, né? Markup, gente, é a margem bruta de comercialização do bem e serviço. Então, é assim, o franqueado vai comprar toda a matéria-prima do franqueador, então ele aplica uma margem, um índice sobre o custo que ele tem, que é o lucro dele. Daí ele vai formar o preço de venda e aquilo vai ser o lucro dele. Então, com não é bem o lucro, mas assim, dali ele vai tirar o lucro dele. Ele vai pagar todos os seus custos do dia a dia e vai ter o lucro. Então, ele vai pagar os custos diretos, custos indiretos, fixos, e vai colocar a parcela desejada do lucro da empresa. Eu quero ter 10% de lucro. A partir daí, ele calcula o preço de venda. Outra coisa que a gente fala muito lá em franquia, não só franquia, mas principalmente em franquia, é royalties. Royalties. Vocês já ouviram falar da guerra dos royalties do petróleo? O que é isso? A Petrobras vai lá e tira o petróleo. Mas espera aí, o petróleo é da Petrobras? Não. O petróleo é do Brasil. É da sociedade brasileira. Mas então a Petrobras tem que pagar. Ela paga pelo direito de extrair petróleo. Ela paga royalties.
Na franquia, a gente faz a mesma coisa. No sistema de franquia, de franchise, a gente faz a mesma coisa. Olha, você está usando meu nome, pô. Eu quero um percentual aí de tudo que você ganha, tá? Esse percentual é pago periodicamente, normalmente de forma mensal, pelo franqueado ao franqueador. Então, o que significa esses royalties? É nada mais do que uma retribuição pelo acesso continuado a todos os benefícios. Uso da marca, acesso a fornecedor, suporte, orientação. Tá? Então, assim, ele vai comprar a matéria-prima. Então, o franqueado do McDonald's vai comprar o sanduíche, vai comprar a carne, vai comprar isso, tem que fazer conforme o McDonald's quer, orienta, e ela ainda tem que pagar royalties para a McDonald's. Por quê? Está usando o nome McDonald's. Meu amigo, eles suaram para criar esse nome poderoso, né? Você tem que pagar pelo uso do nome, tá certo? Isso é extremamente comum. A grande maioria das franquias, você tem que pagar, o franqueado tem que pagar royalties. E isso pode ser com base na receita líquida, no preço do produto, ou conforme tá, o mercado vai decidir no contrato. E também nós temos a taxa de publicidade, ou verba de propaganda. Nem todas têm, mas uma boa parte tem. O Boticário faz um monte de propaganda, professor. Né? Pizza Hut faz um monte de propaganda. Domino's, aliás, a Domino's foi a primeira grande franquia de alimentação, de fast food no mundo. Grande, eu falo assim de ter um tamanho muito grande, né? Foi a primeira. Foi antes da McDonald's, inclusive. E a McDonald's, uma das inspirações da McDonald's foi na Domino's. Tem um filme muito bom, eu não vou me lembrar o nome, sobre a McDonald's. Porque foram dois irmãos, os irmãos McDonald's, que inventaram um sistema. Fome de poder. Como? Fome de poder. Exatamente. É mais ou menos assim, dois irmãos inventaram um sistema de como produzir mais rápido para atender os clientes de forma mais rápida, e veio lá um cara e queria se associar a eles, né? Ele era vendedor de equipamento e tal, e queria se associar a eles. Daí deu uma monte de confusão e tal, os dois irmãos acabaram saindo da sociedade. A família ainda tem uma porcentagem, acho que é 1%, do McDonald's, tá? Uma coisa muito pequena, mas ganha muito dinheiro mesmo assim, né? Mas o McDonald's, ele que faz a propaganda na TV, no rádio, outdoor e tudo mais, é ele que faz. E aquela propaganda custa caro. Então, tem uma taxa de publicidade que o franqueado tem que pagar, é uma contribuição que vai para um fundo comum. E esse fundo comum serve somente para ações de marketing e publicidade da marca e dos produtos da cadeia, né, da cadeia de franquias. Inclusive, o franqueador não pode usar o dinheiro desse fundo comum para outras coisas. Só pode usar para ações de marketing, tá? E tem que, inclusive, justificar as verbas. Então, assim, em vez da minha loja do McDonald's gastar milhões em propaganda, para o pessoal vir na minha loja do McDonald's, eu vou contribuir com dinheiro pequeno, relativamente pequeno. Mas todas as lojas vão juntar, vai dar uma verba grande, e daí dá para fazer ações de marketing, inclusive de cunho nacional. Tá? Se, por exemplo, tem uma propaganda do McDonald's no meio do Jornal Nacional, é caro? É. Mas vai aparecer desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Daí a pessoa, ela não está ligando a propaganda com uma loja em específico. Ela está ligando a propaganda com um nome. A propaganda da McDonald's no meio do Jornal Nacional com lojas McDonald's. O que ela vai fazer? Procurar a loja mais perto. Ela não vai procurar uma loja mais específica. Vai procurar uma loja mais perto.
Interessante isso. Então, a taxa de publicidade é muito comum. Nem todas as franquias têm taxa de publicidade, mas ela é extremamente comum. A taxa de adesão, né? É a mesma coisa quando você vai entrar num clube, né? Eu quero ser sócio do Curitibano. Eu tenho que vender meu carro para pagar a taxa de adesão, né? É a taxa paga pelo franqueado ao franqueador pela cessão do uso da marca, acesso e treinamento, etc. Então, como eu falei, o McDonald's, quanto custa o McDonald's hoje? Eu ouvi falar que era $1 milhão. Essa taxa de adesão do McDonald's. Tá? Normalmente, o contrato tem tempo definido e daí você tem que pagar uma nova taxa de adesão quando se renova o contrato. Tem uma outra figura que é o master franqueador, né? Isso acontece aqui com o McDonald's, por exemplo, né? Uma empresa representa o franqueador em outro país, região ou território. Daí ela faz a disseminação da franquia na sua área de responsabilidade. Aqui no Brasil é Arcos Dourados. Ela é uma empresa brasileira. Ela representa a McDonald's americana. E se eu quero abrir uma franquia do McDonald's, eu não vou para os Estados Unidos. Eu vou na Arcos Dourados. Eu descobri isso depois que eu comecei a trabalhar com CNPJ. Eu até descrevi no chat, não é Eldorado, é Arco Dourado. Tá tentando lembrar o nome. Mas eu descobri isso quando comecei a trabalhar com CNPJ. Daí eu lembro que a menina que começou a me treinar, ela falou bem assim, tá, mas você sabe qual que é a razão social do McDonald's? Eu falei, McDonald's? Não, é Arco Dourado. Ah, tá. Exatamente, por causa do layout, né, exterior da loja original, que daí foi imitado em todas as outras lojas. A gente também, um outro termo que a gente pode usar, não é muito comum, mas é multimarcas, quando o franqueado opera no mesmo ponto de venda com mais de uma marca franqueada. É assim, digamos um posto de um McDonald's, digamos que tem uma lanchonete e tem McDonald's e Burger King juntos. É meio estranho, não ia acontecer isso, né? Mas, sei lá, desde que seja autorizada pelos franqueadores. Não é muito comum multimarcas, tá? E uma outra terminologia que a gente tem é loja própria, né? Onde que daí o franqueador abre suas próprias lojas. Isso acontece algumas vezes. Boticário tem isso, e algumas franquias de farmácia tem isso. Então, ela tem uma loja própria e tem franquias. O resto, tudo permanece igual. Uma não concorre com a outra, estão em distâncias estudadas e assim por diante, tá? Então, essas são as terminologias que a gente tem que usar. Olha, sistema de franchising, sistema de comercialização. O franqueado é aquele que compra a franquia. O franqueador é aquele que cede a marca. A franquia é a loja, é a unidade de negócios. Markup é a margem bruta de comercialização do bem e serviço. Royalties é um percentual pago pelo uso da marca, né? Para ter a chance de usar a marca. Taxa de publicidade que cada um paga, vai para um fundo comum para fazer aquelas propagandas gigantescas, promoções gigantescas. Taxa de adesão ou FII é o quanto você paga no início e na renovação dos contratos, né? Master franqueado é o representante do original, daí ele vai tomar conta de uma certa região. Multimarcas, várias marcas franqueadas na mesma loja física, no mesmo ponto de venda. E loja própria é quando a própria empresa tem a sua loja e não é uma franquia. Então, aqui, ó, eu tenho franqueador, ele pode ter uma loja própria, pode ter o franqueado ou pode ter o master franqueador, que daí vai ter franqueados, né? Então, aqui, ó, Arco Dourado, não é Arcos Dourados, não, Jaqueline?
Isso, por isso que eu corrigi. É Arcos, Arco, né? isso, Arcos Dourados, exatamente, Arcos Tá, Dourados. Eu verdade. escrevi errado, desculpa, gente. Então, assim, aqui, esse é o caso do McDonald's, né? Então, ela tem um master franqueador e ele que cede a franquia. Eu posso ir direto. O Boticário é direto com o franqueador. E o Boticário, por exemplo, pode ter loja própria também, tá? Isso vai depender. Eu já vou mostrar um monte de classificação diferente. E é assim, gente, eu só estou usando o McDonald's, não é propaganda, tá? Por favor. É porque é a maior do mundo, uma das maiores do mundo, é bem conhecida, né? Então, só por causa disso. E eles têm algumas variações bem interessantes. Bom, como que eu posso classificar as franquias? Eu posso classificar de várias maneiras. Daí, uma franquia, ela pode ter várias classificações. Tipo de participação de mercado, processo de expansão da rede, é uma questão geográfica, vocês vão ver. Modalidade de negócio ou tipo de utilização de ponto comercial, isso é bem interessante, vocês vão identificar algumas. Natureza dos serviços prestados pelo franqueador à rede e modelo de remuneração do franqueador. Tá? A gente já vai ver cada uma delas. Mas assim, isso são classificações diferentes uma da outra, tá? Então, a mesma franquia pode ser considerada de produto e unitária, individual, de segunda geração e pura. Sei lá, a mesma franquia. Isso são classificações diferentes. Coloque isso em mente, tá? Não quer dizer que se é um desses daqui, não pode ser mais nenhum dos outros. Não, são classificações diferentes que eu tenho aqui, tá? Não é complicado, não. Se vocês prestarem atenção, até eu aprendo, gente. Então, vocês com certeza aprendem, né? A primeira é por... deixa eu pegar aqui minha marca-texto. A primeira é segmentação por tipo de participação do canal. Então, tem a franquia de produto, né? Onde que é assim, a loja franqueada, ela vai comercializar produtos só que são produzidos pelo franqueador. Ou terceiros que fabricam de forma licenciada. Vila Romana é assim, de roupas, né? Então, lojas franqueadas da Vila Romana só podem vender Vila Romana. E acabou a história, tá? Somente de produtos que são produzidos exclusivamente pelo franqueador. Franquia de distribuição de produtos. E que é assim, é venda de mercadoria adquiridas de terceiros. Então, eu tenho diferentes tipos de mercadorias, diferentes marcas, mas eu só posso comprar de um franqueador. Então, por exemplo, a S Shell é assim. Então, aquelas lojas IMPM. Se vocês notarem, gente, vocês vão numa loja IMPM, não sei se é da S ou Shell, agora eu não sei qual que é, mas é uma dessas duas aí. Vamos numa loja IMPM. As lojas são iguais sempre. As lojas têm o mesmo produto sempre. Quem decide colocar é o dono do posto? Não. É a Shell. A Shell, então, diz assim, você tem que fazer uma loja desse tipo e você tem que comprar teus produtos de mim. Então, elas têm um sistema central de compras e centros de distribuição. Então, as lojas IMPM são ligadas, eu acho que é Shell, não tenho certeza. Mas vamos dizer se seja da Shell. São ligadas à Shell. Então, a IMPM tem centros de distribuição, tem um sistema central de compras, então o dono do posto, ele vai sempre comprar do mesmo, e sempre os mesmos produtos, tá? Com raríssimas exceções. Tem franquia de serviço ou prestação de serviço, né? Aquele Eco Jardim que eu mostrei para a aula passada para vocês. É uma franquia de serviço, de prestação de serviço. Então, pode ser franquia de limpeza, preparação de alimento, de reparo, de conserto.
de salão, aquele salão, não sei o que, hair lá, beauty hair. É um grande que começou a abrir um monte por aí, é assim, salão de beleza. Então, vai prestar serviço, dar assistência técnica, garantia de produto, componentes, equipamentos, insumos. A franquia industrial, que é a fabricação, né? Exemplo, Pepsi e Coca-Cola, né? Aquela fábrica da Coca-Cola ali na estrada para as praias é uma franquia industrial, uma franquia de fabricação. E tem também a franquia pública, né? Por tipo de participação do canal de distribuição, que é o caso tipo de Correios, né? Ainda, Correio é um monopólio estatal, ainda. Eu acho que vai acabar logo esse monopólio. Aqui na minha rua, umas quadras adiante, tem uma pequena agência do Correio. É do Correio? Não, é uma franquia. Já há muitos anos, mais de 10 anos. Então, o Correio permitiu que eles abrissem uma agência ali. Eles trabalham tudo com treinamento, com layout de correio. Os móveis são os mesmos que você vê em outras agências de correio. Só que a loja não é do correio. Então, eles recebem carta, correspondência, tem até caixa postal ali, eu acho. Recebem tudo, fazem tudo como se fosse correio, mas não são do correio. São uma franquia. A gente também pode fazer segmentação, segmentação por processo de expansão da rede, ou né, chamada geográfica, né, que daí eu tenho a franquia unitária, onde que eu vou ter uma só. Então, direito à implantação e operação de uma unidade franqueada. Ela é instalada e operada no local exclusivo e no modelo mais comum mantém identidade. Típico, casas lotéricas e correio. Correio tem que ter a mesma identidade. Franquia múltipla, onde que eu posso abrir várias lojas, várias franquias, montar até uma rede local ou regional, onde que eu vou pegar várias franquias unitárias. Daí eu vou ter uma rede. A mesma ideia é franquia regional. O franqueado, daí, na franquia múltipla, ali tem um erro também de digitação, é múltipla, tá? Desculpa, gente. Na franquia múltipla, eu monto uma rede, desde que eu não esbarre com outras franquias da mesma marca, sem problema. Na franquia original, eu tenho uma exclusividade para atuar em determinada área. Então, aquela área toda é minha. Só que daí ele acaba pagando uma taxa extra, que é uma franquia, taxa de franquia regional. A Via Uno, loja de calçados e acessórios femininos, é assim. A franquia de desenvolvimento de área, o franqueado tem liberdade de atuação em uma determinada área geográfica, pode abrir unidades próprias. O McDonald's faz assim. Nem sempre é uma das modalidades que o McDonald's usa. A franquia master é como se fosse um franqueador master, né? O master franqueador. O franqueado está limitado a operar em uma determinada região, mas pode abrir subfranquias ou outras unidades individuais, tá? Isso fazem muito franquias internacionais que estão sujeitas a legislações e adaptações culturais do país onde se expande. Algo Boss é assim, porque daí a origem, a matriz, não quer ter a preocupação, encheção de saco, de ter que se adaptar toda em relação ao local. A franquia de representação, ela não cede os direitos geográficos. Assim, a franquia de representação é assim. Ela representa a outra empresa e daí essa franquia de representação não é que ela vai vender o produto, o processo, o serviço. Ela vai dar treinamento, vai fazer inspeção, vai cuidar da publicidade e vai cuidar de vendas de franquia. Ela é como se fosse um master franqueador, mas ela não tem o poder de um master franqueador.
E, finalmente, a gente tem o sistema de franquia formatada, tá? Onde que uma empresa franqueadora transfere para o franqueado toda a competência, uso da marca, modelo de negócio, técnicas, informações sobre implantação, treinamento, serviço de importação, etc. E pode ceder produtos. McDonald's também usa isso e ASIG, de línguas, de idiomas, também usa isso. Tá? Uma mesma empresa pode ter vários tipos de franquia? Pode, gente. Ela pode ter um tipo de processo de expansão de rede em um local de um modo, em outro local de outro modo, sem problema nenhum. Inclusive dentro do mesmo país. Eu posso classificar ainda por modalidade de negócios de franquia. O que é isso? Franquia individual é o que mais acontece. É um ponto comercial especificamente escolhido e preparado, com detalhes arquitetônicos e etc. E não é permitido dividir o espaço com outras marcas ou produtos. De novo, caso do McDonald's, caso do Burger King. Eles estudam aonde que vai ser, daí tem todo o conceito visual e etc. E só pode ter aquilo. Tem a franquia Shop in Shop, ou loja em loja, também chamada de multimarcas. Então, você tem uma loja e você leva para dentro da loja uma mini franquia. Normalmente, é um quiosque, uma mini loja. Área bem reduzida, 1 metro por 1 metro, 1,5 metro por 1,5 metro. E daí você vai comercializar outros produtos dentro da tua loja. É uma franquia dentro de uma loja, tá? E assim, quem tem aquela loja oferece um leque maior de produtos, variedade. E os clientes, pô, aqui tem mais coisa, né? É o exemplo típico de lojas que vendem produtos de moda de várias marcas. Não confundir com mini franquia ou mini unidades. Vocês sabem quando vocês vão no shopping? Puxa vida! Tem uma mini franquia, uma mini unidade que eu adoro, gente. Eu sou maluco por aquilo, eu não posso nem passar perto. Vocês conhecem aquele Bavarian Nuts? Já viram? Gente, conhecem Bavarian Nuts? Que normalmente tem, assim, como amêndoas e tal, com chocolate, com caramelo, tem vários tipos diferentes. Daí eles colocam em um cone de papel, você vai comendo lá, uma delícia aquilo. Aquelas lojinhas de sorvete do McDonald's, aquilo também é uma mini franquia. Você vai no shopping, tem um balcão no meio do corredor que vende balas por quilo, por peso, também é uma mini franquia. Então, isso são mini franquias, são mini lojas instaladas dentro de grandes lojas, como magazines, mas daí eu estou falando de hiperlojas, hipermercado, loja de confiança, mas principalmente shopping center e hotel. Eu tenho um amigo que tem uma fábrica de comida, de alimentos, e uma das linhas que ele tem é comida congelada. Então, o que ele desenvolveu? Ele desenvolveu tipo uma mini franquia. Ele tem acordos com hotéis, e daí ele coloca freezer, aqueles freezers abertos, né? Geladeiras abertas, com o produto congelado dele. Isso não é qualquer hotel que dá para fazer. Precisa ser aqueles hotéis que tem uma mini cozinha no apartamento. Daí a pessoa pega ali, ela coloca na conta do hotel, leva para o apartamento e daí ela prepara lá. Normalmente rede Ibis, é assim, etc. Tem a franquia de conversão, e daí essas vocês vão identificar. Casa do Pão de Queijo. Vocês conhecem lá a sede, não sei, vocês estão na sede da Murici, gente, ou estão na sede da cidade universitária? Onde que fica a turma de vocês? Hein, pessoal? É da Murici mesmo. Da Murici. Então,
Quando vocês vão entrar na Murici, tem várias casas do pão de queijo em volta. Já viram isso? E eles usam essa terminologia, casa do pão de queijo. O que é isso? Isso são pequenas lanchonetes que eram individuais. Tinham sua própria marca, seu jeito e tal. E daí, a Casa do Pão de Queijo, que é um franqueador gigantesco do Brasil inteiro, vai lá. Você não quer se converter em uma Casa do Pão de Queijo? Você tem que adaptar isso, isso e aquilo. Ótimo, vamos fazer. Então, essa é uma franquia de conversão. Já existe a loja, vai se converter para a Casa do Pão de Queijo. E, finalmente, ainda dentro dessa linha, a franquia combinada, né, o mesmo ponto comercial, com franquias diferentes de um mesmo franqueado. Daí tem que ser complementar e tem que ser aprovado pelo franqueador. Professor, eu não entendi, como assim? Tem que ter uma sinergia de negócios. Por exemplo, eu posso ter no mesmo lugar sapataria do futuro, lavanderia do futuro, costura do futuro, bordado do futuro e engraxate do futuro, né? Não sei se existe isso, só para ilustrar. Sapataria não concorre com lavanderia, que não concorre com costura, que não concorre com bordado, que não concorre com engraxate. Eu tenho 5 franquias juntas, mas daí a pessoa, eu preciso consertar meu sapato, vai lá, tem engraxate também? Opa, vou engraxar. Vocês têm lavanderia? Vou trazer umas coisas para lavar aqui, que eu estou sem tempo em casa. Essa minha camisa aqui, olha, está rasgada, vou costurar aqui. E assim por diante. Então, a franquia combinada é quando você tem várias franquias no mesmo lugar, estou falando no mesmo teto, tá? Que elas não concorrem uma com a outra. Elas se complementam. Então, o cliente que vai para uma, normalmente ele acaba indo nas outras para outro tipo de serviço. Essa é a franquia combinada. Eu também posso classificar pelos serviços prestados à rede franqueada pelo franqueador, né? Então, o que o franqueador oferece, né? As franquias de primeira geração são as mais antigas, por isso são chamadas primeira geração. Simplesmente eu tenho, eu tenho uma licença para vender um certo produto. Então, a churrascaria Montana Grill, ela quer vender o produto dela em vários lugares, né? Mas ela quer assim, eu não vou vender em qualquer lugar, eu quero escolher os meus lugares. Tipo, eu quero escolher casas de carnes, boutiques de carnes. Não vou vender em qualquer açougue por aí de bairro. Não, eu quero boutiques de carnes. Então, ele vai lá e oferece. O açougue, a boutique de carne, ela vai ser tipo um franqueado. Ela vai vender outras coisas também, mas vai vender os produtos da Montana Grill. Já a franquia de segunda geração, ela vai sempre adicionando algo, né? Então, a franquia de segunda geração é uma franquia típica. Então, ela integra a rede de franquia, né? Recebe treinamento, recebe tecnologia, etc. E tem que ter padronização. É a franquia tradicional. Boticário, Casa do Pão de Queijo. A terceira franquia, a franquia de terceira geração, também chamada Business Format Franchising, é totalmente padronizado, totalmente formatado e tem que seguir daquele jeito. Ela não tem liberdade, tá? Tem que ter eficiência e eficácia no negócio. Mr. Pizza. A franquia de quarta geração, ela já começa a adicionar mais ainda. Ela vai crescendo. Na franquia de quarta geração, o franqueado, aquele que comprou o uso da marca, ele tem direito à voz. Então, eles, inclusive, têm um tal de conselho de franqueado, que eles participam das decisões da empresa.
tá? O nível de profissionalização é muito alto. Então, o franqueado, não é que ele vai mandar no franqueador, não manda, mas ele sugere. Olha, a experiência que a gente tem é assim, assim, assado. Vamos repercutir essa experiência pela rede de franquias. E, finalmente, as franquias de quinta geração, ou redes inteligentes, né? A McDonald's está indo para isso, é um avanço ainda maior. Você tem informatização e integração de todas as unidades. Redes de farmácia estão fazendo assim também, tá? Então, você tem a implantação de um sistema para determinação de fatores críticos, etc. E os franqueados são incentivados a dar novas ideias. Algumas vezes acontece, você vai numa farmácia da rede X, não tem o medicamento que você quer. Já notaram que eles oferecem, olha, mas a gente tem uma loja a 2 quilômetros daqui, o senhor quer que eu veja se tem na loja? Já aconteceu comigo. Precisava de um medicamento urgente, não tinha naquela loja, me ofereceram, e daí eles já ligaram para outra loja dizendo, olha, o seu Klaus vai lá, precisa 2 caixas desse medicamento, já deixo separado. Quando eu cheguei na outra loja, que eram franquias diferentes, donos diferentes, cheguei na outra loja, eu sou Klaus, tá aqui o seu produto, tá aqui o seu medicamento. Então, isso já é uma rede inteligente, onde que as franquias, elas podem, inclusive, se ajudar. Né? Eu não tenho aqui, mas eu tenho lá, apesar de não ser do mesmo dono. E, finalmente, tem o modelo de remuneração ao franqueador, que pode ser modelo de distribuição, franquia pura ou franquia mista. Na distribuição, então, o franqueado ele vai pagar pelos produtos ou serviços por ele distribuídos. Não tem um royalty nem taxa inicial de franquia. Então, é assim, eu vou ter uma mini franquia lá, uma mini unidade em um shopping. Eu não vou pagar royalties, nem vou pagar taxa inicial de franquia. Eu vou ter a Bavarian Nuts. Acho que eu como tudo, daí vou dar prejuízo para mim mesmo, tá? Mas o que acontece? Eu vou ser obrigado a comprar minha matéria-prima sempre no mesmo lugar, da Bavarian Nuts. Daí, apesar da Bavarian Nuts não receber royalties nem taxa inicial de franquia, a Bavarian Nuts vai embutir isso nas amêndoas que ela vai me vendendo. Isso é comum em franquia de vestuário e produtos de beleza. Isso torna a franquia mais barata, mais acessível. Além dela ser pequena, né, normalmente tem 1 ou 2 funcionários só, não paga royalties nem taxa inicial. Então, mais gente pode aderir a esse tipo de franquia, por causa do modelo de remuneração. Só que ele é obrigado a comprar toda a matéria-prima, né, os cones, no caso da Bavarian Nuts, os cones, pagar as amêndoas, os diferentes tipos de amêndoa, pagar as coberturas, porque daí a cobertura é preparada ali na hora, né? Inclusive você compra até que está meio quentinho e etc. Na franquia pura, principalmente setor de alimentos e serviço, o franqueador tem todo o sistema, etc. E o franqueado paga royalties e taxas de franquia sobre a rentabilidade da unidade franqueada. E, finalmente, na franquia mista, é o que mais está crescendo no mercado, é uma mistura dos dois. O franqueador dá o fornecimento de produtos, então ele ganha a partir daí, e o franqueado tem que pagar royalties e taxa de franquia. Mas a grande pergunta, professor, vale a pena? Não sei. Tem várias vantagens. O franqueador tem uma rápida expansão da rede, sem precisar de dinheiro próprio. Ele pode implantar unidades em mercados antes muito caros para ele. Ele vai aumentar resultado e rentabilidade, porque a gestão das unidades não vai ser ele, vai ser o franqueado. E mesmo assim ele mantém o controle de operação do negócio, não tem vínculo empregatício, então não tem problema trabalhista.
Ele vai ter conhecimento de vários mercados, vai aumentar a escala, vai ter uma melhor relação de custo fixo com receita, isso é alavancagem financeira, e vai diluir responsabilidade, porque ele não vai precisar cuidar das lojas. Para o franqueado, acho que a maior, gente, a maior vantagem para o franqueado é o seguinte, ele está comprando uma marca já conhecida, ele não precisa começar do zero, né? Ele vai ter especialistas para ajudar ele vai ter garantia de suprimento, então ele vai, o cara lá da Boticário sempre vai ter lá o produto, né? Ele vai aproveitar as ações de marketing corporativos, quando o Boticário faz uma propaganda no meio do Jornal Nacional, a minha lojinha ali no bairro vai ser beneficiada, menor custo de investimento para desenvolver tudo, facilidade de revenda da unidade, se eu não quiser mais posso revender, assessoria na gestão do negócio, controle de qualidade, território protegido, porque o franqueador vai separar por território, e desenvolvimento contínuo do conceito. Mas, gente, nem tudo é céu de brigadeiro, né? Tem desvantagens também. Para o franqueador, tem o custo inicial, né, de todo o sistema, tem análise para ver se vale a pena uma rede franqueada contra uma rede própria, tem que manter o controle efetivo sobre a rede, porque senão o franqueado, o que comprou lá o direito de usar a marca, vai fazer o que ele quiser e vai acabar estragando a tua marca. Por exemplo, eu não vou mais na loja do McDonald's, numa loja lá. Se a outra loja começar assim, eu vou começar a achar que é o McDonald's o problema, não é a loja, né? Ele tem que administrar conflitos, não pode ter ascendência direta na equipe de franqueados. O meu filho vai ter uma franquia da minha marca. Não. Administrar em disciplina operacional, garantir continuamente a rentabilidade do franqueado, porque se o franqueado, principalmente o markup, né, a margem de contribuição, se o franqueado começar a ter prejuízo, ele desiste. E daí a tua loja vai ser fechada. Administrar concorrência entre franqueados, por exemplo, uma muito perto da outra. Complexidade quanto à divisão de ganhos, problema no processo de quebra de vínculo, perda de sigilo de negócio. Segredo industrial, meu amigo, você não mantém aqui. E risco de desistência pelo franqueador. E o franqueado? Não tem independência. Eu tenho que fazer tudo que meu franqueador quer, né? Eu dependo da aprovação do franqueador para qualquer coisa. Inclusive, se eu não quiser mais aquela loja, o franqueador é que tem que aprovar se eu quiser vender. O franqueado assume o risco. Ele que construiu a loja. Então, o McDonald's lá, você quer uma loja McDonald's, tem que pagar uma taxa de adesão de $1 milhão. E mais $1 milhão de reais, ou mais 2, 3 milhões de reais, para construir a loja como a McDonald's quer. Daí tem o terreno. Daí tem o custo com a marca e a metodologia, né? Tem restrição de liberdade. Não posso fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Risco do franqueador fracassar. McDonald's falir. Perco a minha loja. Tem o pagamento da taxa de franquia, o limite territorial de ação, prazo contratual. Se daqui a um tempo, na renovação, o McDonald's não quiser mais, perdi. Tem que pagar a remuneração periódica ao franqueador e dependência total do franqueador. Então, assim, não é mil maravilhas. Se você for ser um franqueado, prestem muita atenção. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Gente, franquia é um negócio muito bom, mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Não pode fazer de qualquer jeito. Vocês têm que pensar muito bem qual é a marca que eu quero comprar, que eu quero ter o direito. Será que essa marca é realmente forte? Será que ela realmente dá
rentabilidade, daí eu tenho que ver aonde. Porque se tiver muitas lojas daquela marca naquela região, eles não vão mais deixar você operar nenhuma outra. Então, franquia é muito bom para os dois lados. O franqueador expande a sua rede de distribuição, ele vai mais adiante sem precisar fazer investimentos gigantescos. E o franqueado, ele não precisa começar do zero. Ah, lojinha lá do seu Zé, né? Daí ele tem que todo dia lá se esforçar para daqui 20 anos a lojinha do seu Zé ficar famosa. Não, ele já começa com uma marca famosa, mas ele vai pagar por isso, tá? Vai ter suas vantagens e desvantagens. Mas sem dúvida nenhuma, gente, isso talvez, franquia, né, franchising, seja uma das maneiras mais importantes hoje de você expandir os seus canais de distribuição. Mais importantes. Ela serve muito para serviço, tá? Então, hoje a gente tem... Você entra lá na Associação Brasileira de Franchising, de franquias, gente, tem tudo que é tipo de franquia que vocês podem pensar, que vocês podem abrir. E tudo que é tipo de valor também. Tem franquias que a taxa inicial é de R$5.000, normalmente essas lojinhas. Mas daí o investimento é de 100, 200, 300 mil reais algumas vezes, tá? Daí, inclusive, os franqueadores, eles até dão uma estimativa de tempo de retorno do investimento. Em quanto tempo você retorna aquele investimento. Então, tudo isso é bem estudado. Mas tomem cuidado, tá? Vejam bem se vale a pena ser um franqueado daquele franqueador daquela marca, tá? É um assunto bem interessante, gente. Muito legal. Alguém tem alguma dúvida? Acho que eu falei muito rápido hoje, né? Falei muito hoje também. Vocês conseguiram entender? Conseguiram? Vocês estão na minha live ainda, pessoal? Sim. Tem um meme assim, ô João, você está na minha live ainda, João. Parece sessão espírita. Ah, João, tá. Desculpa, é um meme, João. Não era você, não. É um meme. É um meme. Né? Parece sessão espírita. João, você está na minha live ainda, João. Essa é boa. Eu adoro isso. Bom, vamos lá. Pergunta, gente. Muito complexo ou não, né? Acho que o professor Cláudio consegue explicar assim detalhadamente de forma a vocês entenderem, né? Agora vocês vão ter que fazer um trabalho para mim. Entregar em 2 semanas. Ah, professor, que horror! Não, eu deixei para apresentar o trabalho agora, porque é o seguinte, é sobre a aula de hoje. Estão enxergando aqui? Estão enxergando o doc, pessoal? Sobre o trabalho? Sim. Tá, ótimo. Então, assim, o tema é, escolha uma empresa... Deixa eu até ver, aumentar de tamanho aqui. Escolha uma empresa que permite franquias e descreva um sistema de franquias conforme os tipos mostrados na aula 8, aula de hoje. Né? Então, aqueles diferentes tipos de classificação. Professor, eu posso fazer, sei lá, uma franquia qualquer? Sei lá, pega uma franquia qualquer. Posso? Pode. Só que você tem que ir atrás e pesquisar. Como que é a franquia? Eles têm um master franqueador, a franquia é por região, a franquia é por unidade, é por franquia unitária, franquia regional, como que é o pagamento, né, misto, o que é, e assim por diante. Então, você tem que pegar aquelas classificações e mostrar essa franquia assim, assim, assado, tá? Escolha uma empresa, escrevam a empresa, né? Que tipo de produto, processo, serviço, tecnologia ela vende e como que é o sistema de franquia. Quantas páginas, professor? Não me interessa. Você pode fazer em 2 páginas e ter tudo.
ou você pode fazer em 10 páginas e não ter nada, tá? A entrega vai ser via AVA e até dia 7 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Já está na semana 10, já está aberto. Se vocês quiserem entregar hoje à noite, podem. Daí vocês entram na semana 10, na 10ª semana. Lá embaixo tem atividade avaliativa, entrega de trabalho. Daí vocês entram ali e colocam o anexo ali, o arquivo ali, tá? Trabalho em grupo, no máximo 4 alunos, e isso daqui eu não negocio. Não serão aceitas entregas após a data e horário estipulados, tá? Estrutura, ABNT. Professor, como que se faz isso? Eu deixei uma dica aqui, ó. Nesse site explica. Na formatação ABNT, existem elementos pré-textuais, textuais e referências. Nos pré-textuais, vocês vão ver lá só fazer os obrigatórios, textuais todos, e se vocês citarem outras fontes de referência, bibliografia, fazer as referências. Atenção, pessoal, o trabalho vale até 3 pontos na média bimestral, divididos da seguinte forma. O trabalho em si, que eu chamo profundidade, relevância e adequação, vale até 2 pontos. Se vocês seguirem a estrutura da ABNT, até meio ponto. E o uso correto do idioma português, erros de concordância, digitação, etc., até meio ponto. Então, assim, seguiu a estrutura da ABNT, já tem meio ponto. Não tem nenhum erro de português ou digitação, como o professor fez hoje, já ganha meio ponto também. E daí o resto do trabalho vale 2 pontos. Atenção, em caso de plágio com texto já existente, o aluno terá nota 0. Em caso de cópia entre 2 ou mais alunos, equipes, todos os alunos, equipes terão nota 0. E qualquer ponto não tratado aqui será resolvido diretamente pelo professor da disciplina em decisão unilateral. Vocês têm problemas com alguma outra coisa que não está descrito aqui, eu que vou decidir, tá? Nossa, que brabo, professor Klaus. Não, é só para facilitar, gente, para não ficar... quanto mais gente envolvida no meio, pior é. Né? Então, escolhem uma franquia, digam, né, descrevam o que é aquela... escolham uma empresa que tem sistema de franquias, descrevam ela e descrevam, conforme aquela classificação, são 5 itens, se eu não me engano, como que é o sistema de franquia deles, tá? Lembrando que a mesma franquia pode ter mais de um no mesmo sistema de classificação, tá? Sem problema nenhum. Dúvidas? Não, prof, tranquilo. Não? Gente, se preocupem mais com a qualidade do trabalho do que com a quantidade de páginas. O professor Klaus é assim. Tá? Você pode ter um trabalho de altíssima qualidade em 2, 3 páginas, pode ter um trabalho de péssima qualidade em 20 páginas. Tá? Eu prefiro que vocês se preocupem mais com a qualidade. Se tiverem dúvida, podem me mandar um e-mail, klaus.zalter@unendrade.edu.br. Responderei o mais rápido possível. Relembrando, a entrega até dia 7 de outubro, 23 horas e 59 minutos, na semana 10. Este doc que eu acabei de mostrar para vocês já está na semana 10, tá? Não se esqueçam de fazer atividade de frequência ainda hoje, tá? Tem 10 minutinhos ainda. Nossa, o professor Klaus fica cada vez mais tempo com vocês, gente. Cada vez mais tempo. Mas vamos lá, tudo bem. Certinho? Certinho? Certinho, Sim, professor. Certinho, professor. Sim, senhor. Vou ter continuidade. Sim, senhor.
Bom, gente, agradeço a presença de vocês de novo nessa aula. Foi muito legal conversar um pouco com vocês. E estou esperando vocês para a semana que vem. Na semana que vem, a gente não vai ter matéria nova, vai ter revisão. Assim, conselho meu, venham, participem da revisão, tá? A gente sempre se lembra de algumas coisas, dá umas dicas assim meio indiretas de algumas coisas. Não vou falar mais. Revisão salva vidas. É importante a revisão, né? Tem gente Gente, na Positivo não tem revisão. É sério. Não. Tem um professor do meu namorado falou bem assim. Perguntaram se tinha revisão na aula dele. Ele falou assim: vocês têm que olhar as aulas anteriores. Gente, eu tô amando tanto o Andrade depois que eu vi as coisas que tá acontecendo na Positivo, que, meu Deus do céu. Meu Deus, falei mal da Positivo na gravação. Socorro. Ela está prevista para mim, sem problema, só que eu só vou dar a revisão se não faltar, se a gente não atrasar a matéria. Se a gente tiver com a matéria em dia, eu dou revisão sem problema nenhum. E a maioria das vezes eu dou revisão, tá? Ou, na pior das hipóteses, quando por causa que a matéria atrasou e eu não consigo dar a revisão, eu deixo o material de revisão, tá? Eu faço um apanhado dos slides com os principais assuntos e deixo um apanhado para vocês. É a mesma coisa, né? Só que daí eu não falo, mas deixo o material pronto de revisão. É um é outro. Normalmente é os dois. Para vocês agora vai ser os dois, tá? E para o segundo bimestre também. Se a gente não atrasar a matéria, vocês vão ter tanto o material de revisão quanto a revisão aqui em sala falada pelo professor, tá? É isso então, gente. Obrigado pela presença. Até semana que vem. Fico esperando vocês aqui semana que vem. Tchau, tchau, gente. Boa noite, professor. Bom final Boa de noite, semana. professor. Boa noite, Boa pessoal. noite, professor. Show de Boa vocês, semana. viu? Show de vocês. Tudo Boa de bom. noite.